Olá, boa noite, boa noite. Como sempre fazemos todos os domingos, nosso Evangelho no Lar, estamos aqui uma vez mais para iniciarmos esse Evangelho. Já os benfeitores apostos, como fazemos todos os domingos, vamos iniciar fazendo a nossa oração. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento, já com as nossas águas ao nosso lado, e pedir a esse Mestre amado, o nosso modelo e guia, que venha nos visitar. Ó Mestre, aqui estamos uma vez mais, te agradecendo por mais uma semana que passou, pelas bênçãos recebidas, pelos obstáculos vencidos. Nós te agradecemos. E como eternos pedintes que somos, aqui estamos também te pedindo por todos os nossos irmãos, nossas irmãs que nos assistem e por todos aqueles que nos assistirão depois. Que as tuas bênçãos caiam sobre todos eles. Te rogamos, Mestre, pelo lar que nos acolhe nesse momento. Vai entrando, Mestre amado, vai iluminando cada cantinho, que o teu amor, a tua paz, vá contagiando cada membro dessa família, desse lar. E que todos aqueles que adentrarem esse lar recebam essas bênçãos, recebam esses fluidos benéficos e salutares, que as trevas sejam dissipadas, que o mal neste lar não faça morada. Porque onde tu estás, Mestre, só existe lugar para o amor e para a paz, para a compreensão. E por isso te agradecemos e te convidamos. Fica conosco, Mestre Jesus, em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o maior capítulo que temos no Evangelho. Nós vamos falar hoje do bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, deles é o reino dos céus, não se referia à generalidade dos sofredores, pois todos os que aqui estão sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas ai, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um suporte para a alma, mas ela não basta. É preciso que seja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Muitas vezes foi dito que ele não colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Por mais penosa que seja a aflição, não chega à magnitude que terá a recompensa. Mas é preciso merecer essa recompensa, e é por isso que a vida é cheia de tribulações. O militar que não é enviado às linhas de fogo não fica satisfeito, porque o repouso do campo não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar,
E não desejeis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, nas quais às vezes é preciso mais coragem que num combate sangrento, pois quem fica firme diante do inimigo curva-se sob a opressão de uma pena moral. O homem não recebe nenhuma recompensa para esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva seus louros e um lugar glorioso. Quando vos ocorrer um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos de impaciência, de cólera ou de desespero, dizei-vos com uma justa satisfação: eu fui mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra. E após o trabalho vem o repouso. Isso nos disse Lacordaire em Havre, 1863. Então, quem de nós não passa por tribulações? Se a Terra é um mundo de prova e de expiações, com certeza nós não passaremos aqui em brancas nuvens. E aí, o nosso roteiro sistematizado do estudo diz assim: por que a Terra é considerada um vale de dores e sofrimentos? Porque ainda é um mundo de provas e expiações. Nele, tratamos de nossas almas doentes e, com o auxílio do Evangelho, que é um convite permanente do nosso Divino Mestre Jesus, conseguimos nossa reforma íntima e, consequentemente, a cura de nossos males. Devemos buscar consolações para os nossos males no futuro e procurar a causa no passado. Que nós já sabemos, né? Já estudamos aqui, já lemos aqui, que as nossas aflições têm as causas nessa mesma vida, nessa encarnação, mas também pode ter causas em encarnações passadas. Quando nós fazemos um exame com a nossa consciência e vemos que não é dessa vida, nós podemos ter certeza que é de encarnações passadas, de uma vida passada. Algum equívoco cometemos e agora estamos passando por determinadas situações que não passaríamos se já estivéssemos um pouquinho mais evoluídos. Somos nós que escolhemos nossas provações. Quando possível, escolhemos as provas porque vamos passar, a fim de corrigir nossas falhas. Na impossibilidade de nós mesmos decidirmos, somos ajudados pelos benfeitores espirituais. Nossos sofrimentos são fruto de nossas ações delituosas no passado, do passado. Então, aquilo que já falamos antes, as nossas faltas, tudo que nós fizemos, nós vamos precisar recuperar, sanar, né? O mal e o remédio. Então, vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Então, a voz do profeta não mais ressoa em vossos ouvidos? Não apregoou que haveria choros e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai as lágrimas pungentes e as penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter desejado provar-vos. Ó homens, só reconhecereis o poder de vosso Senhor quando ele tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias com beatitude e alegria.
Só reconhecereis seu amor quando ele tiver adornado vosso corpo com todas as glórias e lhe der seu brilho e sua brancura. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último grau de abjeção e de miséria, estendido sobre o monturo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer experimentar o vosso servidor. Até quando olhares irão parar nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará enfim se lançar além dos limites do túmulo? Mas, ainda que tivesseis de chorar e sofrer toda uma vida, o que é isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver passado a prova com fé, amor e resignação? Procurai consolações para vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa de vossos males no passado, e vós que sofreis mais, considerai-vos como os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhestes vossa prova porque vos acreditastes fortes o bastante para suportá-la. Por que reclamar agora? Vós, quando pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais difícil a prova, mais gloriosa seria a vitória. E se dela saísseis triunfantes, quando vossa carne tivesse sido lançada sobre o monturo em sua morte, dela escaparia uma alma brilhante de brancura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, determinar aqueles que são atingidos por obsessões cruéis e males cruciantes? Só um é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se no acesso de vossos sofrimentos mais cruéis, vossa voz canta ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão, vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre horizontes do infinito, diante dos quais se apagam aos poucos os poucos dias sombrios do presente. Não mais nos pergunteis, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos, aquele que crê está fortalecido pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficácia é punido no mesmo instante, porque nesse mesmo instante já sente as pungentes angústias da aflição. Como é diferente, não é mesmo? Aquela pessoa que tem fé, aquela pessoa que crê, ela vai tranquila, ela tem uma tranquilidade, uma serenidade. Quando não se tem fé, se fica aflito, não se tem certeza que vai sair vencedor. Então, por isso que nos diz o Evangelho que precisamos ter fé. Deus jamais nos desampara. Nas piores situações, vamos nos rebuscar na fé. O Senhor marcou com seu selo todos os que acreditam nele. Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé por suporte, será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos de maiores dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desligará de seu corpo de tal forma que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, sua alma planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e que choram,
que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Isso nos disse Santo Agostinho em Paris, 1863. A felicidade não é deste mundo. Eu não sou feliz, a felicidade não é feita para mim, exclama geralmente o homem, em todas as posições sociais. Isto, meus queridos filhos, prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a florescente juventude são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão invejadas, pois que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de toda a idade, lamentando-se amargamente de sua condição de ser. Diante de um tal resultado, é inconcebível que as classes trabalhadoras e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, faça-se o que for, cada um tem sua parte de trabalho e de miséria, seu lote de sofrimentos e de decepções. Partindo daí, é fácil se chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente aí, e numa só existência, é permitido alcançar o mais alto grau de felicidades que sua natureza comporta, enganam a si mesmos, e aqueles que os escutam, visto estar demonstrado por experiência arquissecular que apenas excepcionalmente esse globo encerra as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, a cuja busca as gerações lançam-se sucessivamente, sem nunca poder alcançá-la. Pois se o homem sábio é uma raridade aqui, encontra-se menos ainda o homem totalmente feliz, não é mesmo? Cada um tem um problema. Às vezes olhamos os nossos irmãos mais favorecidos e achamos que o dinheiro traz felicidade. Fosse assim, rico, milionário, não morreria de câncer, não morreria de tantas doenças, não é mesmo? Covid, mais atualmente falando, né? Isso, em que consiste a felicidade na terra, é uma coisa tão efêmera para aquele que não se guia pela prudência que, por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência decorre numa série de amarguras e decepções. Notai, meus queridos filhos, que eu falo aqui dos felizes da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrestre é destinada às provas e às expiações, é preciso admitir que existem, ao longe, moradas mais favoráveis, nas quais o espírito do homem, mesmo aprisionado em carne material, possui em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Por isso Deus semeou em vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais vossos esforços e vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja para sempre consagrada a uma destinação penitenciária. Certamente que não. Dos progressos secou a garganta. Dos progressos realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos aprimoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos avanços.
Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Todos vós deveis fazer a divulgação deste Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer que seus irmãos participem dos raios de luz sagrada. Portanto, mãos à obra, meus filhos bem-amados, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo, que é preparar às futuras gerações um mundo onde a felicidade não mais será uma palavra vã. Isso nos disse François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, 1863. E aí o nosso roteiro sistematizado nos diz o seguinte, relendo aqui: qual o remédio para os nossos sofrimentos? A fé é o remédio seguro para o nosso sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais pouco representam os maus dias do presente. Aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida é punido pelas angústias das aflições. Como conseguir esse remédio? Conseguimos-lo pelo estudo de nossos pontos fracos, analisando nossos comportamentos e reações, pela prática incessante do bem e, sobretudo, pela utilização do Evangelho de Jesus Cristo como roteiro da nossa vida. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O que acontecerá com aquele que sofre e que tem fé? Ficará sob a égide do Senhor e sofrerá menos. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas de alegria na eternidade. A fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. O sofrer é motivo de alegria? Sim, mas o sofrer resignado, de quem sabe que está quitando graves débitos com a lei de Deus. Aquele que sofre resignado tem fé e esperança em futuro melhor. O Evangelho de Jesus é o meio mais suave de se conseguir o sofrer resignado. O que Jesus quis dizer com a frase "a felicidade não é deste mundo"? Jesus quis nos mostrar que a Terra, em face da sua atual condição de mundo de provas e expiações, não propicia a que o homem desfrute a felicidade na sua plenitude. Nosso planeta, contudo, em decorrência da progressão natural dos mundos e dos homens, virá a ser no futuro um ditoso habitat da completa felicidade. Estamos evoluindo, né? Cada um fazendo a nossa parte, nós vamos... Invejar a posição de alguém ajuda na conquista da nossa felicidade? Não. Porque não existe ninguém ocupando uma posição que reúna as condições necessárias à felicidade completa. Além disso, a inveja é um sentimento mesquinho que indica inferioridade moral ou evolução deficitária. E isto já é o bastante para que soframos e nos tornemos ainda mais infelizes. A felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. Realmente, sempre quando fazemos o bem, nós nos sentimos muito bem. E isso que conta. Vá para Jesus, né? Por que é ilusão ou utopia buscar a felicidade na Terra? Porque aquilo que constitui a felicidade na Terra se expressa pela conquista de tesouros de tão pouca duração que torna ilusória e efêmera a sua busca.
tendo-se em conta serem os tesouros do céu os que efetivamente conduzirão à felicidade plena. Se o homem ajuizado é uma raridade na terra, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Sempre a pessoa tem alguma coisa de que se queixar, alguma coisa que, né, perfeição não temos aqui, nenhum de nós, né? E de que maneira a felicidade é entendida na terra? De forma geral, a felicidade é entendida como fruto de emoções passageiras, através dos prazeres materiais, da beleza física, da posse do dinheiro, etc. Não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta da posse. Então, muitas vezes achamos que vamos ser felizes conseguindo tal e qual objeto, um carro, uma casa, e às vezes não. Nos enganamos profundamente, porque vem daqui de dentro. Precisamos estar em paz conosco mesmo, felizes conosco mesmo, nos amar para depois amar o próximo. E isso é muito importante. Nós só podemos dar aquilo que nós temos dentro de nós. Estamos encerrando mais um Evangelho no Lar, lembrando que temos o atendimento fraterno no Messenger. Quem quiser conversar, estamos aqui. Pretendemos fazer um novo tipo de live com orações para aqueles que estiverem necessitados. E aí as pessoas vão deixando os seus nomes e nós vamos fazendo oração. Quem não quiser colocar o nome, só quiser participar, também será bem-vindo. Vamos posteriormente colocar dia e horário para fazermos isso, está bem? Então vamos novamente elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, que se encontra conosco nesse momento, e agradecer pelas bênçãos que foram derramadas sobre todos nós, sobre os lares que nos acolheram. E imaginemos agora esse Mestre amado na nossa frente, com as mãos estendidas para nós. Então, queridos irmãos, nesse momento, vamos colocar nas mãos do Mestre aqueles problemas que parecem sem solução, o desamor, a desunião, aqueles nossos entes queridos que nesse momento estão doentes, enfermos do corpo, da alma, estão revoltados, aflitos. Vamos colocar nas mãos desse Mestre de amor, desse Mestre que opera milagres nas nossas vidas. Com fé, vamos entregar tudo que nos aflige, tudo que aflige os nossos amores. Vamos colocar também aqueles nossos amores que partiram, aqueles que se encontram no plano espiritual, aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, nos sanatórios, aqueles que perambulam pelas ruas sem ter um lar para voltar. Em tuas mãos, Mestre Jesus, colocamos nesse momento e te pedimos, guarda-os, cuida e abençoa a cada um conforme a sua necessidade ou seu merecimento. Que possamos ter uma semana repleta de bênçãos, que o medicamento espiritual do plano invisível seja colocado nas nossas águas, e todo aquele que beber com fé receba a bênção desejada. Muito obrigada, Mestre Jesus. Nos acompanhe em mais uma semana. Que assim seja. Um grande beijo. Obrigada pela companhia. Até o próximo domingo, se Jesus permitir.